Tudo no futebol é a mais pura questão de perspectiva. Perspectiva porque hoje você pode estar lá no topo, como amanhã você pode estar no nada. Alguns meses atrás eu tinha feito um vídeo falando de problemas prováveis psicológicos do Endrick, que estava muito mal na reserva do Palmeiras, mal conseguia entrar. Para muitos era injustificavelmente colocado como jogador do Real Madrid e que só iria fazer uma hora extra na Espanha. Ninguém dava a moral necessária pro garoto. Era muito fácil apedrejar justamente o moleque, que ainda não conseguia se destacar no clube e que parecia que logo sairia da equipe palmeirense sem demonstrar o mínimo possível de idolatria com o torcedor. Apesar de Endrick ser declaradamente palmeirense desde que começou nas categorias de base do clube, o jogador brasiliense não vinha conseguindo convencer o torcedor, o que já estava pior, muito por conta da fase horrorosa do Palmeiras. A equipe pós Supercopa do Brasil e Paulista não estava bem em competição nenhuma, sendo inclusive eliminado da Copa Libertadores e bem distante do Botafogo, então líder do Brasileiro. Só que nem mesmo o Palmeiras acreditava que o próprio Botafogo acabaria fazendo sua própria caveira. E nesses tempos, Endrick foi um dos responsáveis, se não o principal responsável, de fazer o Palmeiras voltar a acreditar em dias melhores. E agora, o Verdão está apenas com uma mão na taça. E se essa mão na taça existe, muito deve-se ao garoto. Por isso que o Real Madrid vai dar moral ainda mais a Endrick Felipe Moreira de Souza. E ele vai passar a ter regalias que antes jamais imaginaria ter. E realmente é um jogador que nem pra base do Castilha vai ter que ficar, pois a real é que vai direto pro profissional e brigar logo de braçada por uma das principais vagas na equipe madridista. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe junto comigo todo o processo que Endrick tá passando e como ele tá se tornando um verdadeiro touro. Joia lapidada da maneira mais bonita do Palmeiras, Endrick está há muito tempo sob o olhar atento do Real Madrid. O técnico Carlo Ancelotti elogiou uma evolução muito rápida do futuro reforço no clube espanhol. O atacante brasileiro de 17 anos é o destaque da campanha do atual líder do Brasileirão. Essa é mais uma vez que Ancelotti enaltece Endrick. Em novembro, o atacante foi chamado pela primeira vez para a seleção brasileira, se tornando o mais jovem convocado desde Ronaldo, em 1994, e esteve em campo nas derrotas para Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Ele mal entrou, para falar a verdade. Fernando Diniz mal deu oportunidade pro cara, mas o treinador na época afirmou não se surpreender com a convocação. O Palmeiras acertou a venda de Endrick para o Real em dezembro do ano passado por 35 milhões de euros fixos e 25 milhões de euros em bônus de acordo com o desempenho do craque. Ele vai se transferir para o clube espanhol em julho de 2024, depois de completar seus 18 anos de idade. O atacante Endrick realmente voltou a ganhar as manchetes da Espanha após mais uma grande atuação pelo Verdão. Autor do primeiro gol do atropelo por 4-0 sobre o América Mineiro na última quarta-feira 29, o futuro jogador do Real foi exaltado nos principais jornais esportivos do país ibérico. Endrick, o atacante nota 10 que o Real Madrid contratou, golaço e liderança, manchetou o Diário Marca. Com seu 10º gol com apenas 17 anos nesse curso do Brasileirão, o garoto ajudou o Palmeiras a chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, exaltou. Também de Madrid, o jornal AS se empolgou com outra noite de brilho do artilheiro. O Madrid tem camisa 9 para muitos anos. Endrick dá outro recital, estampou o veículo. O menino abriu o placar com um chute sensacional de esquerda quando a partida ainda estava no primeiro minuto. Depois entregou ao seu time uma atuação muito completa, com participação constante na criação de jogadas, elogiou. A atuação do Endrick também repercutiu na Catalunha, com o Mundo Deportivo apontando que o atacante fez um festival em campo. Agora o prata da casa palestrina soma 13 tentos em 51 partidas no ano. Ele irá para o Real Madrid em julho do ano que vem, após completar seus 18. E nas palavras claras de Carlo Ancelotti, ele falou o seguinte: estamos observando o que Endrick vem fazendo, sua progressão está sendo muito rápida e estamos encantados que ele possa estar com a gente na próxima temporada. Havia comentado Carlo. Ter um jogador com essa predisposição tática e principalmente com elementos tão incríveis nos dão a esperança de que ele será muito útil a nós. Precisamos de jogadores com características como a dele para os nossos próximos trabalhos. É um fato que Endrick virou um dos donos do time e tem se tornado mais do que um camisa 9. Além de ter marcado um dos gols contra o América Mineiro, o atacante se movimentou por diversos setores do campo, deixou os companheiros na cara do gol e mostrou que não é só dentro da área que pode ser decisivo ao se apresentar para construir jogadas, como era nos tempos de categoria de base do clube. O impacto de Endrick aparece em estatística histórica e o iguala a Neymar. Com o gol marcado contra o América Mineiro, Endrick se tornou o primeiro jogador com 17 anos ou menos a chegar na marca de 10 gols no Brasileirão desde o ex-santista em 2009. O brasileiro pode ser seu grande título pelo clube antes de ir para Real Madrid em julho de 2024. Se a taça virar realidade, ele vencerá um título expressivo, assim como fez o Gabriel Jesus em 2016, campeão brasileiro e de malas prontas para o Manchester City. Em entrevista à Globo pós-jogo, Endrick falou: como eu falo, pra mim não tem protagonismo, é o time todo. Se não fossem eles, a minha dedicação, a dedicação de todos, não conquistaria o prêmio de craque do jogo. É uma consequência do jogo que eu fiz, mas outros poderiam ter vencido. Naves, Everton, Veiga, Flaco e outros. É só agradecer a Deus pela oportunidade, por estar feliz e por fazer o que eu gosto. Ele está ganhando as manchetes na Europa por conta de sua surpreendente atuação pelo Verdão, mas você sabe quem é realmente até o fim? O jovem atleta que se inspira e é comparado com Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos? Endrick Felipe Moreira
Pereira de Souza, simplesmente Hendrick, nasceu em 21 de julho de 2006, cara. 2006, não dá pra acreditar que 2006, daqui a um ano, vai ser a idade pra alguém de fato acima de 18. Ou com 18. Ele nasceu em Taguatinga, Distrito Federal. Com 1,71 metros de altura e muito talento no futebol, ele foi vendido para o Real Madrid em dezembro de 2022, mas só poderá se transferir para a Europa em 2024, quando completar 18 anos. O jovem começou a jogar futebol aos 4 anos de idade, incentivado pelo pai Douglas Souza, que publicava os gols do filho no YouTube e procurava interessados entre os grandes clubes brasileiros. Para realizar o sonho do filho, Douglas chegou a assumir emprego de faxineiro para se mudar para perto do centro de treinamento do Palmeiras, onde Hendrick ingressou no juvenil aos 11 anos de idade. Em 5 anos no clube, Hendrick marcou 165 gols em 169 jogos pelas categorias de base, chamando a atenção dos olheiros nacionais e internacionais. Em 2022, ele foi promovido ao time profissional e logo se destacou pela velocidade, habilidade e faro de gol. Em 23 partidas, ele balançou as redes 14 vezes e deu 11 assistências, sendo mais que decisivo na conquista do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. A precocidade da carreira do Hendrick ultrapassou os muros do Palmeiras e chegou até a seleção do Fernando Diniz, atual técnico, para os compromissos seguintes das eliminatórias, se tornando o quarto jogador mais jovem a ser convocado, com apenas 17 anos, atrás apenas de Pelé, Edu e Coutinho. É um ícone também de estilo e personalidade. Em sua apresentação após ser convocado à seleção, ele deu um show de estilo e despertou comentários na web, tudo por conta da escolha de sua vestimenta, que lembrou muitos tempos do Pelé. O look da marca de luxo Gucci chamou a atenção das redes sociais, com a semelhança no estilo dos trajes escolhidos por Hendrick lembrarem o Pelé no passado. O Hendrick é sem dúvida uma das maiores promessas do futebol mundial na atualidade. Em uma entrevista ao Globo Esporte, ele falou sobre as comparações que existem com relação a Pelé. Às vezes me perguntam por que colocaram tanta mídia em mim. Eu não pedi isso. Tem situações que passam dos limites. Ah, ele é o novo Pelé. Cara, ninguém vai ser o Pelé, ele é o rei do futebol. Mas agora não tenho o que fazer, não dá pra pedir que as pessoas não falem da minha vida. Sempre disse que meu ídolo é o Pelé, que eu me inspiro nele, mas eu não quero ser comparado ao rei. Quero fazer minha própria história, com meu próprio estilo. Eu sou o Hendrick e quero ser reconhecido por isso. O que você estava fazendo com 17 anos? Em alguns casos até você mesmo pode ter 17, ou até em alguns casos menos ainda. A verdade é que você poderia estar fazendo muita coisa, e é claro que as possibilidades são imensas. Você pode estar estudando, trabalhando, desenvolvendo sua vida pessoal. A verdade é que não há limites para as possibilidades, mas a real é que tem um certo moleque que, ao invés de ficar matutando no resto da sua adolescência, tá simplesmente jogando bola. Muitos falaram que antes Hendrick era um flop, que não duraria muito no Real Madrid, e que, pra falar a verdade, a equipe merengue se iludiu apenas com uma copinha, e foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior o suficiente para que o Real se iludisse com um moleque que não tinha projeção de futuro algum. Bom, isso foi o que alguns rivais e outras más línguas até falaram. Até mesmo alguns palmeirenses que eu vi sim, acabaram inflamando isso e falando que aquele moleque tinha uma marra e uma vibe que não passaria a grande solidez, e no Real Madrid de tantas outras estrelas se tornaria no máximo um banco de luxo. Mas a verdade é que de flop ele tá indo pra top. Será que é um predestinado? Perto da sua última dança no futebol brasileiro, Hendrick caminha para marcar mais ainda seu nome na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso porque tem muito mérito na reviravolta no Brasileirão e por ter posto seu time na luta acirrada pelo título da competição. Nos últimos 4 jogos do Palmeiras, foi autor de 4 gols. Inclusive marcou na vitória mais recente contra o Internacional. Essa partida até fez com que o Verdão alcançasse os 62 pontos e ultrapassasse o Botafogo na tabela. Mas o grande destaque da promessa de 17 anos foi contra o Botafogo. Foi ali que o sonho ressuscitou. Com os 2 gols que marcou, conseguiu a virada épica em cima da equipe carioca, que por boa parte da temporada era vista como o grande favorito do título, e fortaleceu o moral do Palmeiras na disputa. Com 9 gols marcados nessa edição do Brasileiro, sendo a maior parte deles na reta final quando entrou, o jogador atingiu uma marca que somente Neymar carregava. É o primeiro atleta com 17 anos ou menos a marcar pelo menos 9 gols na competição desde o craque, que conseguiu o feito em 2009 quando marcou 10. E olha, para você chegar perto do feito do Neymar, só mostra que você realmente é diferente, pois o Neymar do Santos era aquele que contagiava multidões, aquele que fazia a todos e todas acompanharem seus grandes gols. Ele furava completamente a bolha do esporte e vai continuar furando sempre, porque as suas grandes temporadas no futebol brasileiro jamais serão esquecidas. Voltando ao assunto do Hendrick, vale destacar que há pouco tempo Hendrick viu uma frustração muito grande: a eliminação do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores, na última chance do jogador conquistar a competição pelo Palmeiras. A glória eterna de Hendrick não veio e o brasileiro surgiu como uma luz para uma despedida marcante, uma despedida que prometia até ser completamente vazia, sem títulos algum. Afinal, perder da maneira que perdeu para um Boca Juniors tão enfraquecido que contra a final contra o Fluminense só mostrou que não merecia estar ali, a dor era profunda, mas Hendrick continuou lutando e, galgando pedra sobre pedra, tem toda a oportunidade do mundo de ser novamente campeão. E se de fato for campeão, o atleta crava mais ainda o seu nome na história do time por toda a trajetória que traçou nessa reta final. Mas e aí, você acha que as expectativas estão muito altas pro Hendrick ou tá tudo certo? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui, tamo junto, deixa seu like, se inscreva no canal, aquele de sempre, e eu te vejo sempre aqui. Até o próximo vídeo, valeu!